Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Tudo bem? Comigo tudo bem, graças a Deus. Mais um dia, estamos aqui para falar de um assunto muito importante, qual eu comecei a falar ontem. É importante que esse assunto seja propagado, que é um assunto que está muito em evidência, mas muito. Nós estamos vendo quase todo dia falar a respeito desse assunto, né? Mas antes de mais nada, eu gostaria de trazer um versículo bíblico que se encontra no Salmo 139, tá? Você pode ler na sua Bíblia aí, Salmo 139, versículo 1, que diz assim, pastor, vamos lá. Será? Olha, eu achei muito, vamos dizer assim, muito interessante esse Salmo 139, 1. Diz assim, Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conhece. Pensou? Já pensou nisso que está sendo dito agora? Senhor, tu me sondas e me conhece. A pergunta que não quer calar. Será que temos certeza que Deus realmente me sonda? Você acredita realmente nesse texto? Diante de tantas coisas que fazemos, às vezes nos deixa essa impressão, não é verdade? Que Deus não nos sonda. Diante de tantas fases, vamos dizer assim, muitas fases mesmo, criamos nossas próprias diretrizes, nossas próprias caminhadas, nossos próprios objetivos, não é verdade? Então a pergunta hoje é, versículo do dia, será que Deus nos sonda? Ficou essa questão para a gente conversar. Mas, pastor, qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é como saber se tenho o TDAH. Como é que podemos saber? Como é que é feito isso? Tá certo? Nós vamos trazendo esses assuntos porque a gente percebe que muitas crianças, muitos adolescentes estão sendo questionados, sendo tratados com esse tema TDAH, que é transtorno, né? É uma coisa assim que vem fazer com que eu e você possamos meditar nesse transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. O diagnóstico, eu vou falar aqui, mas eu quero deixar bem claro, o importante é que você procure, mas procure mesmo um médico, tá? Se você vê essa situação, esse quadro, procure um clínico, procure um médico da área, tá? Um clínico geral que ele vai indicar, porque é necessário que possamos enfrentar isso, né? Frente a frente. Mas precisamos enfrentar mesmo, tá bom? Então, como saber se tem o TDAH? O diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, é um processo de várias etapas, tá certo? Não existe assim um teste único para determinar se alguém tem ou não a condição. E embora os sinais, irmãos, vamos dizer assim, costumam surgir aonde? Na infância, mas muitas vezes, irmãos, são negligenciados ou mal interpretados, fazendo adultos se questionarem tardiamente se tem TDAH. Uma professora da minha netinha, que o vovô ama muito ela, disse que ela poderia ter TDAH e mandou a minha filha procurar um médico. Na hora ela me comunicou, aí eu falei assim, não, eu acho que ela não tem não, acho que ela não tem não.
Mas eu fui procurar, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, eu fui procurar entender o que é isso. Né? Nós podemos achar que é uma doença que vai matá-lo. Não, não é nada disso. Eu gosto muito de dar nome a doenças, né? Colocar nomes, que isso o atrai ainda mais. Mas eu fiquei pensando, tá? Então, veja só que isso tudo eu estou fazendo porque eu acredito que podemos ajudar essas pessoas. Então, isso ocorre porque muitos existem outros problemas, como ansiedade, né? Que nós também estamos tratando sobre isso nesses vídeos, depressão, certo tipo de distúrbio de aprendizado, que pode apresentar sintomas semelhantes. Você está entendendo? Então, pode aparecer, a pessoa está com ansiedade, depressão, ou então está com TDAH, você pode achar que está com depressão, com ansiedade não está com TDAH, ou vice-versa, tá certo? Então, é semelhante. Então, alguns critérios vamos dizer assim, do DSM-5 para o TDAH, o diagnóstico do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, tá certo? Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística, tá certo? Dos transtornos mentais 5. Então, consiste em nesse assunto que nós vamos falar, que é dizer qual é as características, qual é a maneira, mas volto a repetir, tá certo? Temos que procurar um especialista, temos que procurar um médico, temos que procurar uma pessoa que possa ajudar a tratar esses sintomas, tá certo? Que eu vou falar aqui, tá certo? É importante isso. Desatenção. Frequentemente, a falha de prestar atenção, tá certo? Adequado aos detalhes ou comete erros por descuido na escola, no trabalho ou em outras atividades. Então, é uma desatenção. Frequentemente tem dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividade recreativa. Você tem que estar observando isso, tá certo? Então, frequentemente falha em seguir as instruções e é incapaz de completar as atividades escolares. Tarefas domésticas ou responsabilidade, tá certo? Ou responsabilidade, vamos dizer assim, no local de trabalho. Por exemplo, perda de concentração. Outro tópico frequentemente tem problema para organizar tarefas e atividades. Frequentemente evita, não gostar ou se recusa a fazer tarefas que exigem esforço mental por um longo período de tempo, como atividades escolares ou deveres de casa. Você está prestando atenção? Alguns tópicos, será que você conhece, tem alguma pessoa nesse sentido? Veja que é importante você saber isso, tá certo? O outro ponto frequentemente, vamos dizer assim, perde as coisas, frequentemente perde coisas necessárias para dever de casa e atividade. Por exemplo, material escolar, lápis, livro, ferramentas, carteiras, chaves, papéis, óculos. Rapaz, eu acho que telefone celular, eu acho que eu estou com isso, viu? Porque de vez em quando eu pego a chave do carro, esqueço o celular em um canto, mas eu acho que isso aqui também é mais a idade. Tá certo? Então vamos lá. Então muitas vezes, irmãos, ficamos facilmente distraídos. Então, você costuma esquecer as coisas durante a atividade diária? Esse é o questionamento. Então, esses sintomas, tá certo? Para serem considerados em uma diagnóstico de TDAH, precisam durar mais de 6 meses. Para a pessoa com mais de 17 anos, são necessários pelo menos 5 sintomas. Você está entendendo isso? Tá certo? Então, isso é o TDAH. Você veja a importância disso. Outro ponto é a hiperatividade ou impulsividade, tá certo? Agitar as mãos, ou os pés, ou se remexer na cadeira, levantar a cadeira em sala de aula, ou em outras situações em que deveria ficar sentada ou sentado, correr ou pular demais quando não deveria, ou quando outras pessoas não queriam que fizesse isso. Ter dificuldade de brincar em silêncio,
Sente-se a todo vapor, ou 1000 por hora. Eita! Você tem algumas crianças assim, né, que a gente pensa, pai, muita energia, né? Mas devemos avaliar, né, realmente se é muita energia, tá certo? Então, fala demais, fala demais. Responde principalmente antes mesmo que as perguntas fossem completadas. Ter dificuldade em esperar por sua vez. Interromper ou se intrometer em assuntos dos outros. No caso da hiperatividade, o paciente deve ter 6 ou mais dos sintomas seguintes, por menos de 6 meses, causando adaptação. Entendeu aí? Você conhece alguém assim? Manda esse vídeo para uma pessoa. Porque pelo menos ela vai despertar sobre esse assunto. E vai pesquisar, e vai correr atrás, e vai melhorar esse assunto. Você precisa ter essa condição para isso, tá certo? É importante, não considere isso, isso aí não existe não, isso é conversa, não. Preste atenção, tá certo? Preste atenção, porque é importante que você saiba disso. Como saber se tem TDAH? Para saber se de fato tem TDAH, é necessário consultar um médico ou um psiquiatra, um neurologista, ao notar algum desses sintomas citados acima. Preste atenção. É por isso que eu disse logo no início, você tem que procurar o quê? Um especialista, tá certo? E para que ele possa detalhar e que pode incluir um exame físico para ajudar a descartar outras coisas, possíveis sintomas para a pessoa, tá certo? E uma série de entrevistas que o médico faz. As entrevistas ou relatos de outras pessoas importantes, como parceiros, pais e professores, é muito importante para o diagnóstico, tá certo? Então, agora a pergunta que se faz é a seguinte: o TDAH tem cura? E aí? Tem cura? Fica até o final. Antes de eu dizer para você se tem cura ou não, eu peço a você, vem aqui, ó. Vem aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tem um nomezinho aqui em negrito, escrever. Se inscreve aí, se inscreve, ativa o sininho. Deixa teu comentário, compartilha esse vídeo com outras pessoas para que eles possam entender esse assunto e possam ter curiosidade e correr atrás. Se conhece alguém, manda esse vídeo para essa pessoa, tá certo? Mas a pergunta é: o TDAH tem cura? O TDAH, irmão, não tem cura, mas pode ser tratado, inclusive, na vida adulta. O tratamento padrão para o TDAH em adultos geralmente envolve medicação, treinamento de habilidade e acompanhamento psicológico. E uma combinação deste é, muitas vezes, o tratamento mais eficaz possível. E uma criança, pastor, a mesma coisa. Tem que procurar o quê? Um especialista. E urgentemente, para que comece o tratamento seu. Tá certo? Então, esse é o assunto de hoje. Amanhã estaremos falando mais sobre TDAH. Nessa semana nós estamos falando só sobre isso. Tá certo? Semana passada nós falamos só sobre cura interior. Foi excelente, está aí no canal. Procura se formar. Nós estamos nessa linha. E hoje, essa semana, é só sobre o TDAH. Então, fica conosco. Tá? Amanhã tem mais vídeo. Passe esse vídeo para frente. Comenta, deixa seu comentário. E não deixe de se inscrever em nome de Jesus, tá bom?